Fala galera, estamos aqui com a segunda temporada do Podcast, podcast oficial da CBA e do Kartismo Nacional. Olha, não errei hoje, hein, Fábio? Eu tô treinando em casa. E hoje vamos receber um cara aqui que eu confesso que quando eu estava andando de kart aqui na Granja, e eu andava atrás dele e lia no macacão dele, Engenheiro Molina, eu pensava em dar uma empurrada. Eu falei, não, mas quem é esse cara que bota Engenheiro Molina? Mas eu falei, deve ter um significado. E eu tava certo. Tem um significado. Hoje ele é o cara que comenta lá na Band, que é até ruim de eu entrevistar ele aqui, chamar ele para um bate-papo, porque como é que eu vou falar no microfone perto de um cara que tá acostumado a falar tanto assim? Mas realmente é uma figura, é um cara que veio só para agregar no automobilismo e que é nosso convidado de hoje. Junto a ele tem o nosso presidente do CNK, né? Rubens Carcassi, conhecido da galera do kart aqui, que estamos vivendo aí um novo momento, né? De uma nova gestão, de novidades, de coisas muito, muito boas para o automobilismo, que vamos dizer hoje sobre o kartismo aí, sobre todas essas novidades aí e um pouco da parte técnica com o Molina, tá bom? Sejam bem-vindos aí. Valeu, Xuxa. Obrigado aí pelo convite. Eu acho legal quando a gente pode falar sobre kart, é uma coisa importante para a gente, mas eu prefiro até quando outras pessoas falam sobre o nosso esporte, pessoas que têm história nele, mas eu acho que a nossa função hoje aqui, minha e do Molina, é falar sobre um pouco do que a CBA e a CNK estão fazendo pelo kart no momento. A gente está começando uma Copa Brasil agora e a gente tem tentado sempre apresentar coisas novas, tanto do lado esportivo como técnico. Então a gente pediu esse espacinho aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos falar de tudo isso, vamos falar daquele treinamento com os comissários que eu vi a nota aí, né? E vamos falar um pouquinho dessa parte técnica, né, Molina? Você deve escutar de tudo quanto é engenheiro que se formou no Google. Hã? É complicado, cara. E dos pais também, né? Porque sim, tem aí uma parte aí, né? Uma crítica construtiva. Eu falei pro Maurão, e eu acho que foi pro Maurão e pro Valtinho, que tinha que ser igual na escola, né? Entrega, volta para buscar depois que acaba. É assim? Olha, antes de mais nada, eu gosto do Xuxa porque ele é um cara sincero, né? Porque no começo ele já falou que quando andava atrás do Molina, que era sempre. Por isso que ele lia o meu macacão. Mais ou menos, eu tava indo passar, né? Eu esqueci. Ele tava dando volta, não? Não, eu pego os resultados aqui. Eu tava indo passar. Não, você é bom de corrida, mas você é lento de tomar de tempo. Não, agora vamos falar sério. A parte técnica do kart, ela tá ficando cada vez mais complicada, não pelas porcas e parafusos em si, mas pelos boatos que se criam e por uma atitude que eu reputo basicamente perniciosa para o kartista. Esses boatos que surgem ali no pit lane, entre pais, mecânicos, tal, eles prejudicam principalmente o piloto, sobremaneira nas categorias de base, mirim, cadete, tá? Porque esse ambiente ruim que ataca os concorrentes, dizendo que está todo mundo fora, começam a inventar conceitos de engenharia absolutamente inexistentes, tá? Isso vai colocando uma pressão sobre os meninos que deviam estar lá, principalmente para se divertir. Aquilo não é Fórmula 1, aquilo não é competição tecnológica. Quanto mais iguais os karts foram, melhor para a formação do piloto. Porque ali, além de estar se divertindo, ele tem que estar deixando aquilo entrar no sangue, ele tem que respirar a kart, ele tem que, a cada vez que vai para a pista, ele tem que aprender alguma coisa. E grande parte do tempo ele está escutando que um amiguinho está fora, o outro preparador que tem isso, que tem aquilo. E isto não é bom. Não é saudável. Né? Não é saudável. E está piorando cada vez mais. Ele está deixando de ser criança, né? Porque eles têm que lembrar que tem uma criança ali, né? Tem uma criança ali que deveria ter entrado naquele ambiente para se divertir, como disse o Molina. E principalmente, à medida que ele gosta e quer se desenvolver, ele tem que aprender. E eu não vejo essa preocupação na grande maioria dos pais de cadetes e mirins. Eles se preocupam em como fazer para ganhar um troféu. Seja melhorando o seu equipamento, legalmente ou não, ou
interferindo emocionalmente nos adversários, de forma que o filho dele possa ganhar um troféu. A busca hoje em dia é pelo troféu e não pelo aprendizado ou pela diversão. E É um isso lance de ego, né? Ego do pai. Ego do pai. Porque a criança não tem isso, né? A criança tá ali, bateu, se divertiu, ela tá jogando bola ali com a molecada ali de novo, ela tá se divertindo. A criança ali. não tem essa malícia. Não tem, não existe. Deveria ser, acho que a gente tem tentado isso, né? Tentar igualar um pouco mais os equipamentos para que a essência seja resgatada. Vem aqui se divertir, esse ambiente vai ser legal para o teu filho. Eu acho que um esporte de um modo geral, e isso inclui o kart, ele é formador de cidadão. Ele forma o homem, ou forma, no caso, muitas mulheres também, porque tem disciplina envolvida, tem hierarquia envolvida, tem um monte de coisa que você vai aprender ali com o esporte como em outros, né? E isso a gente, como disse o Molina bem, por uma questão de buscar o resultado, eles encontram maneiras escusas, no mínimo. Estão passando por cima disso para chegar num objetivo que é do pai, né? Porque vamos ser bem sinceros, né? Você falou de sinceridade, tem muita criança que está ali, que o pai trouxe, né? Somos gratos, assim como eu, como muitos aí começaram pelo pai, mas muito pai também que foi um piloto frustrado e que busca ali no filho realizar o sonho dele, mas ele esquece que ali para a criança é como um outro esporte, né? É diversão. Exato. E aí põe essa responsabilidade, esse peso nas costas da criança, e aí eu até falo o seguinte, tem muitos que viraram adolescente, que quando saíram do kart, eles viram esse peso sair, o cara não volta mais, meu. Exato. Ele ainda cria uma birra com o automobilismo e... Nem assiste. Nem assiste Nem mais. assiste passa mais. a enxergar aquilo que... Nossa, fase ruim que eu passei na minha vida. Sim. Ele até sabe que teve as fases boas, mas assim, aonde um esporte, a fase ruim, que são essa pressão, prevalece em cima das boas, onde era para ele se divertir, brincar com os amigos, conhecer gente que não é do ambiente dele ali do colégio, né? Ou da... Xuxa, eu acho que hoje em dia é complicado porque uma temporada de Fórmula 4 está custando aí pelo menos €500 mil, tá? Mas quando você tinha Fórmula Ford, sabe, as fórmulas menores, a diversão tinha que ir até ali. Porque nem todo mundo vai seguir carreira. Vamos lembrar que a pirâmide, para revelar pilotos de ponta, ela tem que ter uma base muito larga. A maior parte dos pilotos que começam no kart não vai chegar nas categorias top. Então aquilo é um esporte como outro qualquer. Nem todo nadador vai chegar na Olimpíada. Nem todo jogador de basquete vai para a NBA. Só que essa fase de você iniciar jogando, se divertindo, fazer o esporte que você gosta, é aquilo que você vai levar para o resto da vida. Porque a partir de uma determinada idade, você vai fazer faculdade, você vai escolher uma profissão, você vai começar a trabalhar das 8 às 5. Ou qualquer outro horário, mas constantemente. E aquela fase você tem que levar no coração. Você tem que levar como diversão, como uma fase boa. E não está acontecendo isso. E quais são as iniciativas, Binho, que a gente possa... Nessa inércia aí, porque, concorda, você está remando para um lado e os pais estão... Não estou generalizando, né? Mas não, esses pais que agem dessa maneira e que enxergam o kartismo dessa maneira, que não conseguem enxergar o que realmente o esporte é, né? Porque é um esporte como qualquer outro, né? Estão remando ao contrário, né? Algumas coisas a gente tem tentado, nem tudo dá certo, é sempre tentativa e erro, mas com a nossa experiência a gente tem, acho que, na minha opinião, acertado bastante. Então equilibrar os regulamentos ao máximo, de forma que o cara se sinta seguro de participar de uma competição onde ele sabe que ele tem condições de disputar de igual para igual. Então, isso faz regulamento igual, por exemplo, só dando um exemplo do que a gente está falando. Agora, na Copa Brasil, vai ter sorteio de escapamento para 2 categorias. Porque tem o zoom de que roubam no escapamento, então vamos sortear o escapamento para essas 2 categorias. Ao mesmo tempo que a gente equilibra, porque se há, de fato, alguma coisa errada sendo feita, a gente elimina a falação. Sim. Corta o mal pela raiz. Não precisa mais falar sobre escapamento. Ali não tem mais problema. Quer inventar um outro? Vamos lá, nós vamos correr atrás e vamos tentar descobrir. Que nem combustível foi uma coisa do passado recente. Os caras põem coisa no combustível. A gente tem um aparelho, a gente tinha um e a gente renovou no final do ano passado por um mais Pegamos moderno. o mesmo que a FIA usa no Mundial. Exato. Legal. Então, quer dizer,
Não tem mais, não tem como. A gente pega, e a gente já fez diversos testes, porque tem gente que chega para a gente e fala, olha, estão usando não sei o quê. Eu falo, arruma o produto e traz para a gente. A gente tem que testar para saber se o nosso aparelho pega. E quando chega para a gente, o nosso aparelho pega. Binho, só um minuto. O Molina, ele não pega a octanagem, ele pega a alteração na temperatura? Condutividade elétrica. O combustível nada mais é do que um material que vai ser queimado com o oxigênio. Sim. Os aditivos, eles inserem mais oxigênio, mais oxidação. Então a combustão do combustível fica mais eficiente. Só que todo aditivo que você coloca, ele vai mudar a condutividade elétrica. E não tem como não ser, porque o oxigênio livre, o íon, é que melhora essa reação química. Então, se aumentou a condutividade, tem adulteração. E não vai melhorar a combustão se não alterar a condutividade. Então, é o melhor parâmetro para você identificar. E esse aparelho que a FIA escolheu identifica exatamente esse ponto. Tá? Então, todos os testes que nós fizemos, nós arrumamos um monte de coisa. Nitrometano, o diabo, tudo. Até material da NHRA, lá dos dragster americanos, nós arrumamos também. Sempre pega. E é o mesmo que usa em outras categorias? O aparelho? E no kart a gente usa nos campeonatos nacionais, porque é um aparelho da CBA. Nos regionais, a gente tem emprestado esse aparelho para alguns campeonatos. No Light, o alemão usa. No Light, o alemão usa, que é o maior campeonato regional. Então, quer dizer, ali a gente conseguiu atacar também. Então é isso que a gente tem que fazer. Transformar o esporte num ambiente saudável, seguro. O cara entra lá e fala, tá bom, eu posso participar disso aqui que não tem sacanagem, né? E essa é a nossa tentativa constante, né? Isso. Um negócio que nós percebemos, assim, que é nítido nessa gestão atual sua e do Guerra, né? Você na parte de kart e ele no automobilismo em geral, é que assim, sempre reclamavam que, pô, não há um incentivo, não há um prêmio, não há nada. E quando você foi a primeira vez, quando nós começamos o podcast, quando a gente apresentou você, né? Acho que todo mundo sabe da sua história da seletiva, mas não batendo na mesma tecla, mas assim, o que eu vejo é que cada vez mais tem uma novidade, né? O FIA o Girls on Track, que teve uma seletiva aqui com as meninas, né? Que a Bia tá coordenando. E tem outras também que são premiações, né? O que tem para a Copa do Brasil, assim, que você pode falar, bolamos alguma coisa assim, que vai ser bacana, que a gente nunca tinha feito? O que a gente tem feito desde o início e que tem funcionado o campeão da Copa Brasil ganha isenção da inscrição no Campeonato Brasileiro e o campeão brasileiro ganha isenção na Copa Brasil. Então, tem para a Copa Brasil aqui uma série de incentivos. Campeonato do Nordeste de kart desse ano também deu isenção, os campeões, para esse ano. Então, são mais de 30 inscritos free, vamos dizer, porque eles ganharam. Isso é um prêmio, né? E a Bia está levando 3 meninas que foram as campeãs da seletiva para participar lá do campeonato com tudo pago. Então, a gente tem medidas aí que a gente vai tentando dar de incentivo para essa garotada. E das coisas que você vê lá fora, que ainda você pretende, de projetos novos, coisas que você pretende trazer para o Brasil, que você fala, não, preciso mudar tal coisa para chegar mais perto, até dessa criança que sai daqui, desse jovem que sai daqui, na formação dele, ele chegar mais perto do que ele vai andar lá fora. Para a gente formar mais campeões, né? A gente teve o caso do Morgato, mas ele, assim, foi um menino ainda criado no kartismo raiz, né? Se a gente pegar, assim, não muito tempo atrás, aí há 5, 6 anos atrás, já era completamente diferente, vem evoluindo. Mas ele, óbvio, né, como é um bom piloto, se adaptou rápido. Nós temos o caso do Gomes agora que está do mesmo jeito lá, né? O Gabriel está indo muito bem. E eu reputo como se ele tivesse sido formado ainda no Raiz, tá? Passou pela nossa cadete, júnior, graduado aqui. E mostrou lá fora que o piloto formado aqui é forte. A gente está trazendo para o Brasil esse ano a estreia do chassi Grupo 3, que é um chassi que a gente chama internamente de intermediário, porque ele é maior que o nosso cadete e menor do que o chassi grande. E isso é um alinhamento com o que se faz na Europa, nos Estados Unidos. O nosso cadete é o nosso chassi, só existe no Brasil desse tamanho, né? E que funciona muito bem para a nossa categoria. Mas acho que esse intermediário, para sair da cadete para o chassi grande, vai funcionar muito bem, é um alinhamento. A gente não tem uma grande preocupação, o Giovanni sim, ele é um cara que
convive na FIA há muito tempo e ele tenta buscar as novidades do que é feito lá. E a gente, aqui em casa, tenta adaptar aquilo que a gente acha que funciona para o nosso mercado, para o nosso kart, para a nossa realidade, né? Lembrando que nós estamos num país tropical, né, Molina? Tem a parte técnica que nem sempre tudo que vai lá fora vai aqui. Tem também a parte de valor, né? Porque eu acho que a gente já tem tem a importação que é caro, tudo. Eu acho que o grande negócio que a gente tem de alinhamento com o que se faz na FIA são os pneus. O pneu que se usa aqui não é só igual, ele é da mesma marca, inclusive. Então não tem como ser diferente ao que se usa na Europa. Esse me parece ser o grande diferencial para a formação de piloto. Quando o cara sai daqui, eu lembro na época mais para trás, quando o pneu do Brasil não era o mesmo usado na Europa, o de lá era tinha muito mais gripe. Tempo de Bridgestone, né? Exato. Bom, teve época com pneu de classificação, né? Exato. E aí essa adaptação, aí estou falando um pouco pela história que eu vi dentro de casa com o meu irmão, era muito difícil. Agora, o pneu é o mesmo. O chassis também pode ser o mesmo, porque tem chassis importados no Brasil. Segue a mesma norma FIA. Tudo idêntica. igual. Então, talvez o nosso motor não é o que se usa mais lá. A gente usa ainda o MY aqui, apesar de que já estamos trazendo o X30, já está até sendo usado. Mas em termos de potência, ele não é que é tão gritante a diferença a ponto de o cara não conseguir se adaptar. A diferença maior, Molina, como piloto, pode me ajudar nessa questão, você também, aqui o piloto sai de um grid de 20, quando é muito bom, 25 e tal, nessas categorias de formação, e lá quando ele sai daqui, ele vai para disputar um campeonato europeu ou um campeonato mundial. Ele encontra mais de 100 pilotos no grid. E vai afunilando, né? Essa é a diferença. Ele encontra 100 pilotos vindos do mundo inteiro, só tem a nata. Então a briga não é que ele não aprendeu, é que ele, naquele ambiente tão competitivo, ele ainda não teve oportunidade de passar. Ele para de lutar por décimo e começa a lutar por milésimo. Porque dentro do mesmo segundo está o 100, 160. Na Júnior, na Oca Júnior, chega a ter 160. Dentro do mesmo segundo. Então a coisa vem muito mais no limite. Todo detalhe, micro detalhe de tocada, de cuidar de equipamento, de cuidar de pneu. O pneu é o mesmo, mas, cara, você tem que tomar um cuidado extremo. Como você aquece, como você usa, poupar pneu, não atravessar, frear reto, curvar direito. Aí a coisa começa a polir de tal forma que um errinho pode te tirar da final, dos 36 da final. E você vê que é interessante, Molina, mesmo como piloto, mas você com essa parte técnica e como piloto também, você pode perceber essa evolução no próprio Gabriel, né? Sim. Eu vi que vocês levaram ele lá no programa lá da Band. Exato, no Supermotor, exatamente. Isso. E ele chegou, ele andava umas corridas assim, isso é o que eu, assim, a grosso modo, né, que eu vejo. Algumas corridas na frente, outras mediana, outras estava errado. Ele era inconsistente. Isso, exatamente. E aí ele deu uma amadurecida, e incorporou, acho que tudo, né, sentiu, né, e agora parece que está dominando. Tanto é verdade que esse domínio dele, acho que pessoal, né, vamos dizer assim, desse amadurecimento dele, refletiu naquele europeu que ele fez. Como é que foi? 4 baterias, 4 vitórias, 4... Ele foi primeiro em todos os momentos que foi para a pista. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Hits, não é? Exatamente. Não, treinos livres, classificação, 5 hits para final e final. E foi um negócio que nunca teve na história, né? Nunca, foi a primeira vez. O Eduardo Dieter, que ajudou muito e continua ajudando na carreira dele, me contou o seguinte: quando ele foi para a Europa, os primeiros 3 meses foi legal, foi tudo novidade. Depois deu aquela pesada. Tá morando sozinho. É muito novo, né? 15 anos, tá? Tem que se virar com comida, tá? Não sei o que. Os pais aqui não têm condição de acompanhar lá. Mas depois de um tempo a ficha caiu. Deu aquela carga de amadurecimento no menino. E que hoje implica assim, ele não só tá lá para guiar, como ele trabalha na logística da CRG, separa equipamento, faz lista de coisa para ir pro caminhão, tem uma responsabilidade absurda fora da pista. Tá? Então isso vai colocando um peso, mas também vai te amadurecimento, vai te dando empoderamento. Você começa a acreditar que você pode. Isso ajuda muito na pista, porque você passa a ser um cara seguro. Mais tranquilo para guiar, muito né? mais tranquilo, porque qualquer coisa diferente que aconteça, você já está cascudo. Você já criou aquela força interior para enfrentar qualquer tipo de coisa. Qualquer novidade que vier, eu já enfrentei coisa do mesmo nível. Então, cara, ele está num nível assim que eu acho que todo piloto
que quer seguir carreira deveria fazer esse caminho, ir para fora do Brasil o mais cedo possível. Não porque a cultura de lá é diferente, que aqui nós não trabalhamos. Aqui a gente trabalha mais que lá. Mas lá a coisa é extremamente séria. No momento que você está trabalhando, eu quero desempenho 110%. Na hora que for para se divertir, eu ia falar tomar cerveja, ele não pode. Mas na hora que for para se divertir, agora nós vamos se divertir também 110%. O pessoal separa mais as coisas. Sim. Isso é muito importante. E também o Maurão estava falando isso daí, mas o Valtinho também pegou nessa tecla, né? Que às vezes o Colé vem treinar aqui e ele falou, pô, o Colé é literalmente dessa criação raiz, né? E ele fala, pô, ele acha que assim, as coisas ficaram tão modernas que aqui, mas no Brasil a gente teve muito isso e teve muito na minha época. Não dá abertura para a criança aprender. Então assim, se você pegar os 400 meninos num final de semana, ou 300 de um brasileiro, pouquíssimos você vai passar no box e você vê ele com um spray na mão e ali limpando o kart dele, sabe? Aquele trabalhinho minucioso. Chave Allen, então, nem pensar. Que é nessa hora que ele vai falar, meu, por que o cara aperta assim, né? Ele não vai enxergar o cara como um auxiliar do mecânico ali, simplesmente um apertador de parafuso. Ele vai entender por que o cara faz isso, como o cara mede ali, como o cara buscou aquilo ali quando ele... E o Valtinho reclamou disso. Ele falou assim, pô, as coisas ficaram modernas e a molecada não tá tendo tempo. As pessoas estão sufocando a molecada, que também faz parte desse lance dos pais. Acho que esse empurrão desnecessário para resultado não dá não dá um espaço pro menino aprender. Sabe, ele respirar e falar, pô, peraí, deixa eu botar a mão aqui com o mecânico aprender. Por que é isso? Hoje eu vou pra pista para aprender a alinhar. Tem um caso importante. Diz que teve uma etapa do europeu, não me lembro o nome do menino, acho que não vale nem a pena dizer. Que saiu daqui da CRG, foi para lá e o Gabriel estava orientando e tal. E no grid choveu. E tinha um tempo assim, 5 minutos antes de sair para a pista, não pode mexer em mais nada. E choveu. Todo mundo conseguiu trocar os pneus. Ele passou do tempo, largou e foi desclassificado no final. Por quê? Porque ele não mexeu. Ele não ajudou o mecânico, ele não sabia o que fazer para trocar esse pneu. E todos os outros meninos do grid, é o K Júnior, ajudaram o mecânico, trocaram o pneu, tal, não sei o que, e conseguiram ir para o grid e estavam classificados com isso. Então, para você ver, você não vê hoje o piloto ajudando a trocar um eixo. E é um menino de 14, 15 anos de idade aí já no já mínimo, teria né? toda a condição. Então, você não vê isso. No Brasil parece que a gente criou assim uma imagem de que o piloto tem que ser igual ao piloto de Fórmula 1 e é exatamente o oposto. Você vê o Alonso indo andar de kart, ele troca pneu, ele calibra. Hoje, com 41 anos, o Sainz a mesma coisa, que são caras que andam de shifter com frequência. Por coincidência, 2 espanhóis. A cultura espanhola é completamente diferente. O menino tem que ralar. Macacão branco de kart na Europa simplesmente não existe. O Bico conta que na época que o Massa fazia a corrida lá das estrelas, acho que 2 ou mais vezes ele, por coincidência, pegou o Schumacher no sorteio. E o Schumacher dizia, só fica aqui do meu lado. Só me ajuda no que eu precisar. Desde montar o banco até montar os pneus na roda, ele fazia. Mas isso acho passa um pouco pelo que eu disse ali no início. Quanto que você quer aprender sobre aquilo que você está fazendo? O que você espera daquilo lá? Se você vai para a pista só pensando que eu quero ganhar um troféu, me entreguem pronto o que eu preciso para ganhar um troféu, não vai dar certo. Você pode até ganhar o troféu. Na maioria das vezes, isso acontece, inclusive. Mas os que vão para frente, como é o caso do Gomes, eu vou chutar, não conheço ele desde o começo. Mas é provável que desde pequeno ele tinha interesse em aprender. Ele queria lá ajudar o pai dele a apertar a roda, trocar e apertar o quebra-galho do... O Leandro botava ele para ralar, assim. Então, e não só pôs, acho que para ralar, mas acho que deve ter despertado nele, sim, o interesse em aprender. Exatamente, a importância daquilo que você está fazendo. E agora, é um desafio. Como é que a gente faz isso, a gente passar para os pais que isso deveria ser passado para os filhos? Isso está na sociedade, não está só aqui dentro do cartório. É cultural, né, Molina? Hoje em dia a gente não lava carro mais. A gente manda lavar carro. Hoje em dia a gente não foge de tudo que é manual. Tudo que é trabalho que você precisa sujar as mãos, parece que está ficando meio
proscrito na sociedade, o que é E um erro monstruoso. E parece bobo, né? Mas olha como... E tem um reflexo com o kart por um lado. Quando você lavava o carro, era que você via que tinha um detalhe ali. Aí, Você abriu o capô, você falava, mas isso aqui parece estar solto aqui. Isso aqui tá errado. Sabe, coisa besta, mas assim que pode... uma lâmpada, um parafuso solto. O meu pai era o mecânico do meu irmão, né? E aí meu pai foi morar em Manaus, eu tinha 15 anos de idade, e meu irmão falou, agora é você. Eu mal sabia apertar uma roda, não sabia nem qual a chave que eu tinha que usar. E aí ele foi me ensinando, e aí num determinado momento, logo no início, ele falou, eu falei, eu vou limpar o kart. Ele falou, não, deixa que eu limpo. Eu falei, não, mas eu limpo. Eu falei, não, mas eu não vou limpar por limpar. Eu vou limpar porque eu preciso descobrir se tem algum problema no kart. É isso que a gente faz quando limpa. Diferença, né? E aí falei, então, beleza, aprendi mais uma e vamos em frente com isso. Não é o kart limpo só para ele limpo para a pista, é uma rachadura, um parafuso solto, o banco que está quebrado. Sim, um eixo que correu, um negócio Exato. ali, é uma revisão completa, né? E ele, que era o piloto, ele falou, eu faço isso, porque é ele depois lá que vai, né? Vai que eu passo por cima de alguma coisa que era importante e prejudica a corrida dele. Pior, Então, vai que eu perco a corrida por um negócio que eu deveria ter visto. exatamente. Aí o cara se arrebenta, né? Porque Então, sabe que o responsável mas é isso acho que é um pouco de cada pessoa, né? Ele tinha esse interesse, como tem tantos aqui no box. Sim. Né? Vários. Só que cada vários. vez menos. Cada vez eu menos, vejo é isso isso que eu cada vez falo, menos. É. Uma coisa que acho que está na nossa sociedade, eu vejo pelas famílias próximas que têm criança, independente do kart, hein? É que as crianças hoje em dia, até essas um pouco mais privilegiadas, têm muitas atividades. É o inglês, é a ginástica, é a natação, é a aula de mangá, é muita coisa. E é tudo cronometrado, né? Então, se a minha aula de inglês começa às 3 para as 3 eu tô lá, ela acaba às 4, eu vou embora, que eu preciso correr para a minha aula de não sei o quê, e não para. E isso, no kart, acontece igual. O treino, eu vejo, é das 10 às 11. Beleza, ele chega aqui 5 para as 10. Não dá nem tempo dele olhar para o kart. Quando terminou o treino, ele tem que sair correndo porque ele tem alguma outra atividade. E então, está na nossa cultura. Como é que a gente vai adaptar isso? Ainda não descobrimos. Né? Mas eu ainda acredito que, pessoalmente, tem aqueles que se destacam e esses vão ter interesse porque tem interesse. Ou porque gostam muito, ou porque gosta de aprender, ou porque gosta de ganhar, ou porque tem alguma coisa ali que chama atenção para... Gosta de mecânica, sim, provavelmente o teu caso, né? E você gostava de entender como é que, provavelmente, né? Como é que tudo aquilo funcionava. Eu comecei tarde, eu comecei durante a faculdade. Eu peguei uma bolsa de iniciação científica do CNPq só para comprar o primeiro kart. Foi um ZF, inclusive. Então. Tá? Mas assim, era o interesse. Mas eu vejo muitos meninos que têm essa afinidade mecânica e às vezes não deixam mexer. O menino quer fazer. E às vezes, sabe, põe de lado. Parece que cortam, que podam esse interesse por uma coisa... aspas, né? Isso não é frase minha, mas eu já escutei. Não, isso é coisa de mecânico. Não, meu, não é não. Isso é uma afinidade que pode despertar uma vocação além do kartismo. O cara pode querer ser um engenheiro. E outra, de novo, o esporte formando um cidadão, né? Exato. E isso é uma coisa que é interessante que você falou. A gente talvez ajudar os mecânicos a entenderem que o piloto trabalhando não está tirando o espaço dele, está ajudando no trabalho dele. Né? Porque continua sendo uma equipe. Se aquilo funcionar para ter resultado, tanto melhor. O mecânico também se beneficia disso, né? Sim, pela fama. Porque assim, um mecânico que ajuda a formar piloto. Exato. Não é só dentro da pista, é fora também. Exato. E está formando o caráter, né, da criança, que é isso que melhor ainda. Mais importante. Isso né? é o mais importante. Porque o piloto a gente não pode garantir que ele dê, mas Exato. um bom cidadão, né? Eu acho que em algum momento, principalmente no comecinho, quando as famílias põem, o pai e a mãe põem para correr de kart, eu vou pôr ele para correr de kart, mas eu poderia pôr ele numa escolinha de futebol, ou poderia pôr ele numa escolinha de ginástica artística, ou poderia pôr ele numa aula de inglês, equitação, qualquer coisa, qualquer atividade que ajude a formar aquela pessoa. Então o approach tem que ser esse, não de eu vou lá, eu tive conversas com pais de piloto de cadete, eles falaram, estou fazendo um investimento para o meu filho chegar na Fórmula 1. Faltava 15 anos, o investimento de dinheiro, deu para ver na conversa que eles não tinham ideia de qual era aquele valor e nem dos percalços que eles iam encontrar no meio do caminho. Então, vamos voltar para trás, né? Vamos no cinema, vamos
andar de kart, vamos jogar bola na rua. Tudo isso faz parte da infância. É assim, a pessoa resolve atravessar o Canal da Mancha a nado. É tão longo que você não vê a outra margem. Você sabe que você quer chegar lá. Mas na realidade você está olhando o próximo metro. Você está nadando, olha o próximo metro. Carreira de automobilismo, assim, você sabe onde você quer chegar, mas você não consegue ver. Então começa a focar pouco a pouco e ver se você tem condições financeiras, técnicas e de vontade. Cara, eu conheci um monte de piloto que tinha habilidade, tinha condição de chegar, mas chega um ponto ele fala, cara, eu quero ser médico. Isso não é demérito nenhum. Não. Na realidade, todo esse esforço que ele despendeu durante toda a infância no kart vai ajudar ele a enfrentar um vestibular, entrar na medicina USP, qualquer coisa assim. Ser um bom médico, ser um bom engenheiro. Médico, ser um, né? Um cara que não vai tremer diante de uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Então, essa carreira é complicada. Você tem que olhar o curto, médio prazo sem perder o foco do longo prazo. Mas nunca deixando o curto prazo, que é o que resolve agora. E outra, né? Desculpa, Xuxa. Eu acho também que tem que considerar que, mesmo entrando garoto, não necessariamente aquilo tem que virar uma profissão. Sim. Né? Eu comecei a jogar tênis com 8 anos, 9 anos de idade. Jogo desde sempre. Não aprendi a jogar bem, mas eu me divirto muito com aquilo. Eu nunca tive pretensão de entrar num ranking ou nada disso. Eu fazia aquilo desde criança porque aquilo me divertia. E continua me divertindo. E tudo bem. Sim. E o kart também pode ser isso. Pode entrar garoto e passar a vida correndo porque gosta daquilo lá. Bom, um exemplo disso não é a maioria dos que ficam, mas o kart é bacana, é um bom divertimento e as categorias sênior são mais cheias do que as dos novos. Sim. Né? Olha quantos estão voltando para andar de Senior Pro com vocês lá. O Douglas Iar acabou de voltar, se não me engano, é bicampeão brasileiro. O Tiquian voltou a andar. Exatamente. O Poleto tá por aí, o Jonathan Lois, tem um monte de gente, porque aquilo lá é bacana, o cara se diverte com aquilo. Tiveram boas experiências como infância e adolescência, agora que são adultos, vou voltar com minhas próprias condições. Exatamente. Criou uma memória positiva. Escolheram outras carreiras aí, né? E tá dando tudo certo e vai lá e faz aquilo como diversão, como hobby, né? Sim. Que é importante. E a gente, como CBA, tem que prestar atenção nisso. Porque, lógico, a gente gosta daquele sonho da Fórmula 1, formar a garotada para chegar lá e tal. Mas o kart ele é muito maior que isso. Sim. É muito maior. A gente vai ter agora na Copa Brasil. Eu não sei os números exatos, mas eu vou dizer que nas categorias de formação, a gente tem 30% a 35% dos pilotos que estão aqui participando. Ou seja, todo o resto está fazendo aquilo para se divertir, porque gosta daquilo lá. Então, não é todo mundo que está naquele foco das competições que são mais as regionais, que são mais a nata. Exato. E a gente tem que fazer os eventos para todos, que sirva para todos. Tem que alimentar o mercado em volta. As fábricas de chassis, o cara que produz banco. É um ecossistema pesado. Pesado. E isso tem muitas que muitas empresas que geram empregos, geram movimentação econômica e que dependem disso, mas também se dedicam a isso para criar um ecossistema sustentável. Tá? O kartismo, ele é um esporte, vamos dizer assim, ele é um esporte, faz parte da lista dos supérfluos. Só que tudo que é supérfluo diz respeito à qualidade de vida. Esse negócio de acordar, trabalhar, voltar, comer e dormir, tudo bem, isso é necessário. Mas o que mais existe? Assim como todo esporte, também outras atividades recreativas, elas são importantes. Mas não só para te trazer diversão, também para gerar uma parte da economia do país. Tá? O automobilismo é importantíssimo na Grã-Bretanha. Ele é responsável por uma fatia significativa do produto interno bruto de lá. O Leite me comentou que o menino morou não sei aonde, que tem uma faculdade que forma os engenheiros que vão trabalhar depois nas equipes. Vários cursos. O Imperial College é uma desses centros de formação. A Bia tem um programa bacana que ela está fazendo na comissão dela lá de formar engenheiras. Né? Levou um grupo de engenheiras já para estocar. E bacana, isso é legal, formação, trabalhar na formação não só do piloto, de todo o entorno, como disse o Molina. Quando teve o Rotax Grand Finals lá na Paraíba, eles me colocaram a responsa de trazer
45 pessoas para trabalhar ali. E como lá tinha aquele choque cultural, né, do automobilismo, dizia, bom, Xuxa, essa é a sua responsabilidade. Você conseguir pelo menos dar um treinamento básico para essas pessoas, para que quando chegar o pessoal aqui de fora, elas, desde o cara do abastecimento e tal, o pessoal saiba. E aí eu me senti, falei, nossa, mas que peso, né, meu? Porque eu vou pegar uma pessoa aqui, que o cara, sei lá... E aí deu uns 5 minutos em mim, eu falei, cara, eu vou na faculdade de engenharia. E lá tinha o pessoal do Baja, tinha o pessoal da moto e tal. Isso, aí eu peguei e falei, meu, porque eu dava aula de kart para um professor que dava aula na faculdade de engenharia. E aí ele falou, vai ser ótimo, eles vão adorar, vão ser todos voluntários. E ele falou, e esses vão ser com o maior prazer. Cara, e aí dispensa comentários, né? O pessoal que vive isso, que gosta, assim, né? Eles não estavam familiarizados com o kart, mas com o cheiro da gasolina, né? Então, automaticamente, o cara que estava ali, desde o cara que estava entregando os pneus, o cara que estava ali abastecendo, eles estavam... Nenhum trouxe um problema. Todos eles resolviam ali. Que legal, hein? Boa ideia. É muito bacana. Molina, das besteiras que você escuta, fala uma pra mim, assim, que assim, você fala, não, essa última, das que eu escutei, a última que foi a mais... Que é a mais recente? A mais recente, é. Vamos lá. Ou a mais polêmica, né? Você fala, meu, esse não entende nada mesmo. Eu tenho uma frase que é assim, você não pode legislar em cima do que você não controla. Tá? Tinha uma norma ali no RNK que a gente tirou para esse ano, que estava escrito assim, é obrigatório inflar os pneus com ar comprimido. Muito provavelmente para evitar o famoso nitrogênio. Né? Quer ver? Eu vou soprar nitrogênio em você. Ó. 78% da atmosfera é composta por nitrogênio. E eu escutei, tá? Num final de semana desse, o pessoal dizendo que o uso de nitrogênio era perigosíssimo, porque podia criar explosões no pit lane, nos boxes. Para você ver como os boatos surgem sem nem ter uma base científica correta. Tá? Agora vamos falar, o que o nitrogênio faz? O nitrogênio é uma lenda que se criou baseado no que realmente se faz em categorias top. Tá? Para que o nitrogênio cumpra a sua função, que é fazer com que a calibragem do pneu suba muito menos do que sobe com o ar comprimido, você precisa de um volume de gás muito grande. Então você precisa de um pneu de Fórmula Indy, você precisa de um pneu de protótipo de WEC. Tá? E para isso funcionar, você monta o pneu na roda, coloca uma bomba de vácuo, extrai tudo, mas deixa o pneu chupado mesmo. E aí você infla ele só com nitrogênio. E mesmo assim vai entrar um pouco de ar. Você já cola ele com nitrogênio? Nem adianta, porque vai ter o ar que já estava lá quando você montou. Você tem que sugar, você tem que usar a bomba. Só que o volume do pneu de kart é tão menor do que isso, que o efeito é mínimo. Tá? Tem um cara chamado Marcelo Ventre, que além de ter sido um baita de um kartista, também é um dos donos da MG. Quando ele estava no auge, não que ele não saiba guiar kart, não é isso que eu estou falando, mas quando ele estava no auge, ali no fio da navalha, ele fez esse teste. E o efeito no kart foi ínfimo. Se você usar um ar comprimido com aquele dessecador, você tirar a umidade do ar, você já vai obter um efeito muito maior do que substituir o ar pelo nitrogênio. Tá? Então, assim, são lendas que se criam sem que se façam testes realmente dirigidos. O pessoal assume isso como verdade e aí começa, né? Pô, vocês tiraram o nitrogênio é caro, o nitrogênio vai explodir. Por quê? Porque é essa boataria... fake news. Exatamente, que insere uma energia negativa desnecessária no nosso esporte. Tem muito disso. O povo acho que gosta um pouco de polêmica, né? Sim. Então vai jogando as coisas e a gente, do lado de cá, o que a gente tenta é estar amparado por coisas técnicas, por conceitos técnicos, né? Então, vamos descobrir se o nitrogênio funciona ou não funciona? Vamos. Vamos descobrir se a meleca do pneu funciona? Vamos. Vamos descobrir se o produto no combustível a gente consegue pegar? Vamos descobrir. Vamos comprar um ultrassom de espessura de chapa de escapamento? De escapamento? Vamos. Que foi o que a gente fez agora.
Então a gente vai tentando combater essas coisas, mas isso também não no kart aparece muito mais porque o volume é muito maior, né? Você Sim. tem 400 pilotos, então imagina a quantidade de mecânicos e pais de pilotos e tudo envolvido ali, então a boataria parece ser maior, mas isso é do automobilismo, né? A gente tem que reconhecer E isso. eu acho assim, é fundamental, igual você falou, matar o coelho na hora. Porque, por exemplo, não dá nem 2 semanas, abriu o teste para que todas as fábricas utilizassem os pneus da MG, né? Já por aqueles boatos de... eu sei porque quando eu andava lá com o Dieter, como companheiro de equipe, por ele ser familiar deles, né? Diziam que, pô, vocês testam os karts da montadora, da fábrica que a gente andava, Desenvolve o chassi pro desenvolve pneu. o chassi pro pneu. Eu falo, não. A verdade é que o Dieter é o cara que testa para eles, sem custo nenhum, né? Que também tem isso, e passa lá, tá perto da fábrica deles, passa a utilizar o chassi que ele tá usando. E o chassi que ele estava usando na época era X. Hoje é dele. Então, assim, ele pode até se basear em acertar o kart, né? Assim, pessoa física, né? A hora que ele tá ali, ou jurídica, sei lá, mas a hora que ele tá ali nos bastidores dele e dizer, pô, aquele dia que eu andei, eu tenho essa lembrança. Mas nada como alguém que passe o pneu toda a prova, não tem esse acesso. Então, assim, Exato. a ideia de... Eu tava com o Juca lá e a ideia eu vi todos os fabricantes andando, foi assim, foi realmente isso que você falou. Põe na prática, tipo, é isso que vocês estão querendo? Então, beleza, ó, tô aqui a oportunidade. Vem quem quer, tá aqui. Abrir para nem todo mundo veio, né? Mas a oportunidade estava lá para quem quisesse, né? E é isso, né? Acho que no caso do pneu, é muito mais hora de pista que conta do que qualquer outra coisa, né? E eu confio 100% na MG. Eles não iriam fazer um pneu especial para... Senão não tava no mundo inteiro, né? Pra você ter uma ideia agora, falando de pneu. Também dizem que a gente não consegue controlar o código de barra no parque fechado. Os pneus. A gente contratou um software e a gente vai ter 6 leitores de código de barra. A gente vai pegar todos os pneus para conseguir ler no parque fechado lá no Beto Carreiro. Aumentamos o número de comissários técnicos para esse campeonato. Então a gente vai tentando cercar. Mas mais do que tudo, na maioria das vezes não tem nada de errado. Sim. Não tem. É boato, é fake news de fato. A gente vai, cerca, olha e não tem nada lá. A gente não pega. E sabe o que é mais importante? Custa. Exato. Você criar mecanismos, comprar equipamento, contratar gente para derrubar um boato, tem um custo. Uma mentira, né, meu? Exato. E esse custo, adivinha para onde vai? Para o próprio piloto. Porque, cara, tem inscrição para cobrar uma grande vai ter que agregar, né? Exatamente. Valores, você começa a aumentar custos. Olha só, o que nós tivemos que fazer recentemente? Aquele sistema de câmeras que ajudou muito a pegar vários casos durante provas. Só que isso tem um custo muito grande. Então não tem como, de repente, você cobrar menos de inscrição se você tem toda uma estrutura feita para trazer mais qualidade e, às vezes, derrubar boatos desnecessários. Então, quando se cria esse tipo de coisa, é necessário olhar lá para frente e ver qual é o efeito que isso vai ter e para onde isso vai voltar. Vai voltar para o cliente, que é o kartista, é o cliente do mecânico, é o cliente da fábrica, é o cliente da CBA. Nós estamos lá para servi-lo e é ele que vai ter que pagar essa conta. E uma das coisas que acontece também, aí pode ser um pouco de falha nossa, né, de a gente não divulgar. Então, por exemplo, eu lembro que, acho que foi não sei se foi no Beto Carreiro, em algum campeonato que a gente pegou um combustível adulterado. Na verdade, era um problema com o óleo que estavam usando. Exato. Não, era o combustível que ele estava comprando, o piloto estava comprando num outro posto de gasolina e o combustível tinha problema. Categoria, não é que ele estava categoria adulterando. shifter, porque até aquele momento a formulação ficava por conta da categoria shifter, do OK e OK Júnior, fica por conta do concorrente. Ele não pega o combustível centralizado. Ele estava pegando combustível num posto que estava dando alteração. Então, quer dizer, a gente pega, só que pouquíssima gente sabe que a gente pegou esse cara. E nós pegamos antes. Exato. Nós pegamos nos treinos livres Nos e avisamos. Aí o cara foi lá, comprou o combustível correto. E depois não tinha problema. E não era nem na maldade, né? Ele nem sabia que Não. E na realidade está continuam tentando falando economizar. que tem problema no combustível. Quer dizer, a gente precisaria falar mais que a gente pega esses caras. Precisamos divulgar mais. Né? Divulgar mais. É. Minho, fala das expectativas aí da Copa. Bom, e deixa um recado também, já o que você espera lá da Copa lá, como é que...
A expectativa é muito grande, né? Vai ser recorde de inscritos. Não me preocupo muito com os números em si, mas acho que para nós tem significado de que estão acreditando no que a gente está fazendo, né? Tem mais de 350 pilotos inscritos, então acho que vai ser um baita de um evento. E tem todas essas medidas técnicas que a gente está fazendo. A gente mudou o fluxo um pouquinho do parque fechado. A gente vai implantar uma coisa nova com a ajuda dos fornecedores de motor 4 tempos, que os motores 4 tempos não ficam mais no parque fechado, eles podem sair de lá. Isso vai criar um ambiente para melhorar o trabalho dos mecânicos, especialmente dentro do parque fechado, e a gente vai melhorar um pouquinho a vistoria desses motores depois das corridas, com a ajuda dos fornecedores, mas é uma novidade que acho que vai ser bacana para o evento. E vamos lá, vamos encher de gente na pista aí. Molina, deixa um recado aí. Bom, esse ano aqui a gente está levando muito mais comissários técnicos. Nós já dividimos, tá, os itens que cada comissário técnico vai ficar especializado em verificar. São muitos itens novos, tá? E esse evento particularmente, eu vou ficar o tempo inteiro no parque fechado, guiando isso e fazendo treinamento da retenção de escapamento, fazendo um procedimento. Então, assim, se serve de alento para alguns e preocupação para outros, o Molina estará dentro do parque fechado, da primeira hora à última hora, todos os dias. Isso quer dizer, principalmente, que os outros comissários eles podem ficar atentos ao que está sendo feito no momento. Então vamos abrir o motor? Vamos. Então, os nossos comissários podem estar atentos com aquele motor e abrindo. E Exato. O Molina está lá de cão de guarda. Tudo, olhando todos os itens. O número de itens verificados nesse evento vai ser muito maior, claro, pelo número de comissários e pelos mecanismos e ferramentas que a gente conseguiu desenvolver e comprar. Então a vistoria vai ser muito estrita a partir, não neste evento, mas a partir deste evento. Então tá bom. E o recado é para que os pais se divirtam mais, né? Isso, e deixa a molecada se divertir mais, né? Vai lá para assistir, deixa o evento rolar como tem que rolar, porque tem pessoas lá que foram treinadas para que faça com que o negócio seja organizado, competitivo, igual. Aproveitem aquilo como uma experiência para a família toda, sim, ou pelo menos para quem estiver lá. Filho, né? Deixa que a gente se preocupa com isso, porque nós somos... Esta é a nossa profissão. Essa é a nossa preocupação diária. Se você pegar o meu celular, você vai ver pelo menos 10, 15 ligações diárias entre eu e o alemão, entre eu e os outros comissários. Pais me ligam, preparadores me ligam tirando dúvidas. A gente mexe com isso o dia inteiro. Então não se preocupem, esta parte está sendo muito bem feita. Foquem no evento e curtam o evento. Exatamente, é isso aí. Tá bom, é uma honra ter vocês aqui como convidado aqui. É nossa. E lembrando aqui, agradecer ao Binho a oportunidade, porque se existe o podcast aqui, que foi uma ideia do Fábio, é porque nós temos aqui um padrinho aqui da ideia do podcast aqui, que realmente ele bateu na tecla e falou que realmente o negócio tinha que continuar e que com todas as dificuldades, sem tempo pro Fábio vir, com tempo ou não, e anyway, ele apadrinhou a ideia e está nos incentivando aí. Queria agradecer você em nome da Frame. Imagina. E do Kartismo Nacional. Eu acho que isso daqui tem duas funções importantes. Um é um canal de comunicação nosso, com o nosso público. E também é um canal de informação do que é o nosso esporte. E isso vem através de histórias. Vocês falaram com o Valtinho e Maurão, que eu sei que tem histórias bacanas para contar. E eu acho que a gente, olhando o passado, a gente pode fazer um futuro bacana. Que bom, obrigado pela presença de vocês. Galera aí de casa, como é que é, Fábio? Dá um like, clica lá no sininho, né? E assiste o vídeo aí, tá bom? E comenta aí, compartilha, sugere aí quem vocês querem que a gente traga. E vamos aí, vamos que vamos. Um abraço.